Bom dia, telespectadores. Bom dia. Estamos aqui para mais um Jornal de Última Hora. Na edição passada, tivemos a entrevista com a doutora Judite da Silveira, especializada na área civil. Segue um trecho da entrevista. O que essas pessoas precisam saber? Elas precisam saber que até um sanduíche pode ter um valor adequado. Como sabe, o Jornal de Última Hora ele tem como base trazer as qualificações, as carreiras, os cursos, tudo envolvido na área de direito, para os acadêmicos de direito. E hoje iremos focar na área trabalhista. E para isso, fizemos uma entrevista com o Dr. João Monteiro Ricardo Sabino, advogado inscrito na OAB de Santa Catarina, número 17.576, formado pela Universidade do Vale do Itajaí, em 1996. Tem pós-graduação em Processo Civil e 2 pós em Direito e Processo do Trabalho. Advogado atuante em Direito Trabalhista. E agora passamos a bola para o repórter Marino Bonotto Jux. Bom dia, amigos da Rede Globo. Estamos aqui hoje com mais uma edição do Jornal de Última Hora. Hoje aqui com a presença do ilustre doutor João Ricardo Sabino, advogado de Direito do Trabalho. E vamos fazer uma entrevista com ele hoje aí sobre a carreira de advogado, na área trabalhista. Fazer umas perguntas para ele. Então, por favor, vamos começar a entrevista para o doutor. Fala um pouquinho sobre você. Como é que o senhor ingressou nessa carreira? O que te levou a fazer a faculdade de Direito? Principalmente, o que te levou a advogar na área trabalhista? Bom, então, meu nome é João Ricardo Sabino. Eu sou formado desde... A minha formatura foi no ano de 1996, apesar de ter me formado em 96, eu comecei a laborar efetivamente no ano 2000, porque antes eu tinha um negócio junto com a família lá, né, e eu continuei nesse trabalho até o ano 2000. Como que eu comecei a faculdade de Direito? Como é que eu comecei a trabalhar depois? Me formei, fiquei até o ano 2000 fazendo... trabalhando com a minha família, era uma oficina mecânica, inclusive, em Barão Cumbril. Daí cheguei e pensei, não, eu vou ter que começar a trabalhar, né? Eu fiz faculdade, estudei 5 anos, né? Vou começar a fazer. Daí eu fui... eu trabalhei com alguns advogados aqui em Barão Cumbril antes de começar efetivamente. Só que eu vi assim que eu não tinha retorno financeiro, porque o advogado, início de profissão, é horrível. Eu acho que dentre as profissões hoje, aí, dentro de muitas profissões, a pior profissão para começar a ter uma rentabilidade, para ter uma renda, é a da advocacia. Porque a gente tem que formar um rol, um ciclo dos processos, e isso demora um pouquinho a engrenar. Então eu comecei a fazer, não conseguia, daí eu fui e procurei no jornal e achei uma empresa que estava precisando de um profissional de advocacia lá em Florianópolis. Daí eu fui para Florianópolis e no começo eu era para ser advogado ponte. O que é o advogado ponte? Eu era advogado dentro da empresa e a empresa contratou um escritório de advocacia. Então eu era a ponte entre o escritório de advocacia e a empresa, ou seja, eu ficava avaliando esse escritório. Era uma empresa de telecomunicações, uma empresa bem grande, nós tínhamos na época lá 7.000 funcionários e o volume de ações trabalhistas era horrível assim. Então, inclusive, foi por isso que eu me especializei na área de Direito do Trabalho, porque eu fiquei vendo tanto a área de Direito do Trabalho que eu naturalmente me especializei, né? Depois fiz 2 pós-graduação em Direito do Trabalho também, e teve momentos daí que casei, tive filho e resolvi voltar para Barão Cumbril. Não foi fácil, assim como eu disse para vocês antes, até a gente engrenar, a gente tem que formar um ciclo assim, olha, demorou uns 3, 4 anos. E minha família, ninguém da minha família é do ramo de direito. Então eu não tinha advogado que eu poderia
pedir ajuda, começar no escritório dele, né? Então eu comecei a trabalhar com colegas até que eu consegui a minha primeira empresa para ser assessor jurídico. Daí tudo mudou, porque quando a gente trabalha numa empresa, a gente tem uma retaguarda financeira, né? Então a partir disso aqui, eu montei o escritório, eu aluguei a sala, hoje eu tenho um sócio que ajuda também no escritório, e eu atuo hoje em duas frentes de trabalho. Eu sou assessor jurídico de empresa, né, onde eu faço as consultorias, avalio como é que está, e também advogo para autor em justiça de trabalho. Obviamente nunca contra as empresas que eu advogo. Isso não é legal, isso é normal. E por que dessa forma? Porque assim, as empresas que eu advogo, elas me dão o suporte financeiro. E as ações trabalhistas que ficam pingando me dão aquele plus, aquele a mais no meu financeiro. Hoje, efetivamente, assim, 90% do escritório é direito de trabalho, né? Até mesmo porque essa especialização foi tão forte que eu atuo em uma certa troca com outros colegas. Por exemplo, quando vem direito civil aqui, eu dou para algum colega, direito criminal eu dou para outro colega, e assim mesma coisa eles fazem comigo. Quando aparece lá no escritório deles direito de trabalho, eles mandam para mim. Numa parceria bem legal. Daí a gente, ou eventualmente a gente dá uma comissão para esses parceiros, colegas, ou eventualmente a gente faz uma troca de favores. Eu mando para eles um direito civil, alguma matéria em direito civil, eles mandam para mim em direito penal. Basicamente foi essa o meu começo de carreira até engrenar hoje. Ou seja, quanto tempo eu estou nessa profissão, então, ganho dinheiro? Efetivamente 10 anos. Que eu comecei a ter o meu sustento próprio, entre aspas, assim, um pouco mais confortável, foi 3 anos depois que eu comecei a advogar. Então, 3 anos depois eu penei. Hoje eu mudaria? Não. Hoje eu não mudaria, hoje eu continuaria na área de direito do trabalho, adoro, amo. E assim, uma coisa interessante, que não é uma área, que é uma área rápida de se ganhar dinheiro. Por quê? A justiça do trabalho hoje, a média, entrou com ação trabalhista, a média é de 1 ano a 1 ano e meio para tu receber aquela ação trabalhista. Ao contrário de uma ação civil. Porque a ação civil, a média para tu começar a ganhar dinheiro através dos honorários ali de sucumbência ou até mesmo de um comissionamento, é de 4 a 5 anos. Então o direito de trabalho hoje, salvo melhor juízo, porque o direito penal, que é o criminal, também é bem mais rápido, porque quando a pessoa contrata o advogado criminalista, ele já antecipa os honorários, né? Então eu acho que dentre as áreas que nós temos, a que melhor tem essa rentabilidade, esse retorno financeiro é o direito de trabalho e o direito criminal. E o que mudou na sua postura, desde a primeira causa que você atuou até os dias atuais? Essa é uma pergunta assim que eventualmente eu me pego perguntando, né? Eu acho o seguinte, os advogados, quando começam a ficar um pouco mais experientes, avaliam que nem tudo é o processo em si, né? Tem mais coisas que envolvem aí, o que eu estou falando aqui, cliente é cliente, colega é colega, né? E algumas vezes no começo, eu, assim como tantos outros, era muito aguerrido nas causas. A gente vinha querendo ganhar a qualquer custo, né? E com isso aí a gente eventualmente tem uma reação com um colega assim que não precisa porque entre os colegas vão se encontrar todo dia nos fóruns, né? Por aí, e não é no grito que se ganha o processo, Obviamente também que a gente começa a ter uma tarimba no dia a dia
no trato, da expertise na hora da audiência, entender como é que funciona a cabeça de uma testemunha, de um juiz, avaliar isso tudo, a gente começa a ver, da primeira audiência minha até hoje, foi isso. Até eu me lembro que na primeira audiência que eu fiz, o juiz perguntou para mim, alegações finais, doutor. Ele perguntou remissivas, e eu não sabia o que era remissivas. Né? Isso é uma coisa muito latente, porque o que era remissivo, né? Então assim, ó, a gente, não obstante sair de uma faculdade, não sai totalmente preparado. Isso é uma coisa assim que, raras exceções, a não ser que tenha aquele estudante que, enquanto na faculdade, desde o primeiro dia esteja trabalhando no escritório de advocacia, que vai sair de lá com mais experiência já, porque senão, entrou na área de trabalho, entrou em qualquer área de trabalho, direito ali, qualquer profissão, a gente vai começar com o tempo a criar umas experiências, expertises, né? Então, muitas coisas que eu fiz no passado eu não faria hoje, né? Em termos de arriscar, porque quando a gente é jovem a gente arrisca muito, né? Perde e ganha, mas eu avalio hoje que eventualmente eu não arriscaria muito, porque não é o meu patrimônio que está em risco, é um patrimônio de um cliente, de uma empresa, né? E basicamente é ter um pouquinho de paciência, porque a advocacia, seja qual for, tem que ter paciência. Não pode ir com muita sede ao pote, assim também não pode ficar esperando sentado no escritório, né? Porque se tu ficar sentado única e exclusivamente no escritório, tu não vai ganhar dinheiro. E outra coisa muito importante assim, é que isso eu também acho que eu mudaria. Eu entraria mais na sociedade. Entraria em partido político, entraria em associações, entraria em grupos, ONGs, porque quanto mais o advogado é conhecido no meio, em qualquer meio, mais ele é lembrado, né? A gente sabe que o nosso estatuto veda marketing direto, né? O que é marketing direto? É mandar uma cartinha, por exemplo, para uma empresa dizendo que tem uma tese nova no mercado, ou eventualmente ficar procurando nos sites da Justiça do Trabalho quais as empresas estão recebendo ação e ir lá procurar ela. Não pode ser, mas tu pode ser conhecido, ficar conhecido no meio jurídico assim. Então, quanto eu participaria, se começasse hoje, só isso, eu participaria mais da vida da sociedade aqui, da nossa comunidade, para ficar conhecido e lembrado na sociedade. Você considera a profissão de advogado trabalhista gratificante? E em relação aos sentimentos dos seus clientes sobre a atuação de uma causa, como você ganha, como você perde, como é que funciona? Assim, o gratificante aí nós podemos olhar por dois prismas, tá? Gratificação pessoal, assim, de eu dormir à noite tranquilo, né? Assim, não há dúvida nenhuma que é muito. Desde um cliente que a gente conquista, de uma ação que a gente ganha, de um parecer que a gente dá que muda, por exemplo, uma estrutura organizacional de uma empresa, ela é muito gratificante. Assim. Isso não quer dizer também que advogado sempre ganha, tá? A gente vê muitos filmes americanos aí, ó, e isso entre nós, advogados, não existe, eu ganhei tantos processos, não, isso não existe assim, tá? Pelo menos nos colegas que eu trato no dia a dia, tá? Ganhar e perder não não faz parte do nosso dia a dia, porque eu vou ganhar eventualmente uma causa, o outro colega não ganhou, mas da outra vez vai ser ele, entendeu? E quem ganha e quem perde não é advogado. Quem ganha e quem perde, efetivamente, é o cliente. Ele tem razão ou não tem. Por isso que eu disse antes ali, ó, que eu não me arriscaria tanto quanto eu me arrisquei antes, no começo. Porque ainda agora, com o novo Código de Processo Civil ali, ó, os honorários de sucumbência ficaram até mais fortes, porque antes tu não precisava indicar um valor dano moral, por exemplo, agora precisa. E se tu perde, a sucumbência
ela vai em cima do teu que tu indicou na ação, no valor da causa. Então imagine, tu entra com uma ação de 100 mil, tu perde, o juiz pode habitar em 10, 15 mil reais numa ação nos honorários da outra parte e até mesmo uma litigância de má fé. Então, nisso eu não arrisco mais na justiça. Como de costume, abrir um espaço para os nossos telespectadores mandarem perguntas para os nossos entrevistados. Você também pode participar, mandando suas perguntas no e-mail que está aparecendo na sua tela e acompanhar pelo nosso site. Hoje, selecionamos a pergunta do acadêmico do curso de Direito, João Vitor de Araújo. Doutor, fale um pouco sobre o mercado de trabalho na área de advocacia trabalhista em nossa região. Sempre tive essa dúvida, queria saber. Assim, ó, nós vivemos uma cidade atípica, né? Por que é atípica? Porque nós temos durante a temporada um volume de pessoas e na baixa temporada, ou de março até novembro, são os munícipes que moram aqui, né? E nós temos atípico também porque só na ordem aqui são inscritos 900 advogados. Então nós somos a maior densidade de advogados do estado. Não sei se até de outros estados, mas o volume de advogado aqui é bastante grande. Então assim, ó, se eu começaria aqui, de repente eu sim. Por quê? Porque eu sou da cidade, né? Eu conheço bastante gente desde pequeno, né? Não, isso não quer dizer também que seria mais fácil, não, absolutamente, né? Mas teria que avaliar, tá? Teria que avaliar para entrar nesse mercado aqui. Como eu falei, o ciclo para se fechar, para tu começar a ter uma renda financeira, é de 3 a 4 anos. Então, teria que avaliar, mas de repente eu faço concurso público. Concurso público hoje, o Brasil inteiro quer concurso público, né? Eu vi que no último para delegado aqui eram 4 mil pessoas para uma vaga de delegado. O que eu pensaria, e se fosse de fora, é de avaliar a situação na própria cidade de origem, Natal. Quer ver, ó, direito de trabalho de repente dá aqui em Marco Murilo, porque o comércio é muito pujante, é muito forte, né? Mas, por exemplo, numa cidade lá de, sei lá, Pomerode, que é uma cidade pequena, ou, sei lá, uma cidade lá do Oeste, São Miguel do Oeste, não sei se um advogado trabalhista teria esse retorno como é aqui. Mas, pelo contrário, o advogado, por exemplo, em São Miguel do Oeste, direito ambiental, lá tem muita madeireira, a pecuária é forte, né? Então eu avaliaria primeiro dentro da cidade natal, se isso seria interessante. E depois, não, lá na minha cidade não vai dar, se eu vou vir para o Marco Murilo. Mas tem que avaliar, tá? Porque nós temos todo dia aqui, e nós temos aqui 2 a 3 faculdades, né, de direito, né? Não é 3, é 2, não. Nós temos Univale Marco Murilo, Univale Itajaí, que é metade dos estudantes moram aqui, e mais Avantes. Então, são no mínimo 300 alunos por ano que saem, e a metade quer morar aqui. Claro, né, de praia, litoral, né? O público é bem pungente, mas isso seria uma coisa que se eu fosse aluno, eu avaliaria. Eu já pensei inclusive em montar um escritório em Tijucas, que é uma cidade perto aqui que eu sei que não tem muitos advogados inscritos, São João Batista, então assim, uma cidade pequena e eventualmente perto aqui, né? Porque eu sei que muitos não vão para essas cidades, eles preferem ficar aqui. E o que acontece aí? Ó? O bolo, quanto mais pessoas tiverem para repartir bolo, menor serão as fatias, né? Então, isso é uma coisa que eu acho que cada aluno deveria avaliar. Se vale a pena ficar aqui, ou se eventualmente vale a pena voltar para a sua cidade de origem. Não estou nem dizendo que ele está falando porque é advogado e que é um concorrente, mas não, porque tem esses clientes que a gente tem, a gente não perde eles, né?
Eventualmente a gente vai perder um que é um comerciante, uma ação trabalhista nova aqui que seja relacionado ao sindicato, né? Mas não que isso vá atrapalhar muito assim. Mas para aquele advogado que quer começar a ganhar dinheiro logo. A gente sabe que também para fazer a faculdade, para pegar a carteirinha, a prova está bem forte agora, né? Eles estão afunilando o máximo possível para o advogado conseguir o número da ordem. Então, assim, avalie bem antes de começar a nova profissão. Bom, então é isso aí, doutor. Muito obrigado por tirar um pouquinho do seu tempo aí para fazer essa entrevista aí para o pessoal da nossa sala aí. É isso aí, muito obrigado. Eu que agradeço, né, colocando à disposição, se precisar de uma outra tipo de informação ou de quiser conversar, né, e desejando a todos uma boa sorte na profissão, né, não há dúvida que vocês vão amar, vão gostar da profissão de advogado, que aliás ultimamente ela está em voga, né, com todos os problemas que nós estamos tendo no Brasil, mas que estruturalmente estamos tranquilos porque nós temos um judiciário operante, a advocacia operante, né, o legislativo com os seus defeitos, mas operante também, mas eu acho que nós temos que ter força, fé, paciência e se gostar da profissão, siga em frente porque vocês vão gostar e isso... E fazendo com amor, um pouquinho ou muito dinheiro, vocês vão ver que no final o que prevalece é a felicidade. A gente ser feliz. Um abraço a todos. Vontade. Com isso encerramos o Jornal de Última Hora de hoje. Agradecemos a audiência e a paciência de todos. Para a próxima edição, teremos a entrevista exclusiva com o presidente Barack Obama. Segue um trecho da entrevista. Barack Obama, ladies and gentlemen. Esperamos vocês. Até lá. Fica falando aí. Deixa eu ver.